A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Jeremias. Hoje é o capítulo de número 25, 38 versículos. Profecia dos 70 anos. Irmãos, Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Deus cumpre a sua palavra. Aqui não é ficção, irmãos. Aqui não é uma história da carochinha, como diz o povo nos dias de hoje. Aqui aconteceu. Com o povo, como dizem as pessoas hoje, baseado em fatos reais. Deus cumpriu a sua palavra. O povo precisou ir para o exílio, irmãos, para que os que voltassem do exílio, irmãos, aprendessem a lição. Desse atenção para Deus. Às vezes, irmãos, Deus permite algumas coisas acontecer nas nossas vidas, aqui pegando o povo de Israel aqui, para chamar a atenção do povo, irmãos. Ah, mas foi coisa difícil, dolorida, muitos morreram. Até hoje, né? Está escrito aqui na palavra de Deus, até o capítulo 24 que nós gravamos no canal, irmãos. Pessoas morreram de peste, morte, por não dar ouvido à voz de Deus. Irmãos, quem não dá ouvido à voz de Deus, irmãos, perece. Quem não dá ouvido à voz de Deus, sofre. Quem não dá ouvido à voz de Deus, irmãos, não tem vitória. Quem não dá ouvido à voz de Deus, irmãos, tem percas. Irmãos, e pode ter percas para toda a eternidade, se não aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém? O versículo 1 fala assim: palavra que veio Jeremias acerca de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, né? Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Irmão, primeiro ano de 70, então falta 69. Sério isso aí, irmãos. O qual anunciou ao profeta Jeremias todo o povo de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la falei a vós, madrugando e falando, porém não escutaste. Então, irmãos, fazia 23 anos Jeremias exercendo o ministério, pregando, falando, orando, passando sofrimentos, aflições, por causa desse povo duro de coração, e o povo não dando ouvido. Irmão, é muito tempo, irmão. Isso é uma coisa para a gente pensar. 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, madrugando, enviando-os, porém não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. 5. Dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais para sempre. 6. Não andeis após outros deuses. Irmãos, já fazia muito tempo que Deus vinha falando a mesma coisa, irmãos. Para os servides, para vos inclinardes diante deles, nem vos provoqueis a ira contra a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. 7. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com toda a obra das vossas mãos, para vosso mal. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste minhas palavras. 9. Eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Irmão, Deus chama Nabucodonosor de servo, um homem pagão, um homem que não tinha um relacionamento assim tão pessoal com Deus, mas obedecia. Deus falava com ele. Talvez a forma que ele entendesse, irmãos, aqui, nós vamos estar lendo, vamos estar vendo versículo por versículo para entender como que Nabucodonosor ouvia a voz de Deus, irmãos. E Deus chamava ele de servo. Tremendo isso aqui, irmãos. Que é o próprio Deus falando, usando Jeremias, irmãos. Aí fala aqui, ó: eu os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. Farei que sejam objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações. Irmãos, Deus ia dar uma dura serviço para o povo. Deus ia tratar com o povo. Deus ia mudar esse quadro do povo, irmãos. Mas na dureza, no sofrimento, no exílio, na perca, na morte, se fosse preciso, para o povo se converter. Irmão, pedimos nós, começando por mim, irmãos, misericórdia para Deus. Suplicamos a sua misericórdia para que a gente não caia na mão do inimigo, irmão. Deus, mesmo castigando, repreendendo, irmãos, ele ainda ama. Ele dá chance. O inimigo não. O homem não tem piedade, irmão, mas Deus tem. Versículo 10. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, né? Que
a gente sabe que é uma alegria, é um prazer, né? Um contentamento. Aí fala aqui, voz de alegria, voz do esposo, voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. Oh, irmão, essa luz não pode apagar na sua vida e na minha, irmão. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Irmão, pedimos misericórdia. Se for preciso, passa a noite inteira pedindo misericórdia, irmãos, para que a presença do Senhor, a gente não perca ela. Irmão. Isso é muito sério. Só Deus para ter misericórdia. Vamos continuar aqui do 11. Louvado seja Deus. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia. 70 anos. Olha, irmão, sério isso aí. Será, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando suas iniquidades, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Olha, irmãos, Deus os usou para castigar o povo dele, mas o que eles fizeram além do que Deus pediu, irmãos, iniquidade, aproveitaram, abusaram, Deus ia cobrar, irmãos. Mas ia levar 70 anos, mas Deus ia cobrar. Deus chega na hora certa, irmãos. Aleluia. Versículo 13. Aleluia. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, e disse, contra a saber tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias com todas estas nações. 14. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes, mas assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. 15. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, tome da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dela todas as nações, qual eu te enviarei, para que bebam, tremam, enlouqueçam por causa da espada, que eu enviarei entre eles. 17. Tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. 18. Vamos ler até o 20. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. 19. Como também a Faraó, rei do Egito, seus servos, seus príncipes e todo o seu povo, e toda a mistura do povo, todos os reis da terra, Deus e todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o resto de Asdod. Irmãos, quando fala aqui beber, as nações perderam, irmãos, a sobriedade. É um exemplo, uma comparação que Jeremias faz aqui, o Espírito Santo dando a ele, irmãos, tremendo. Quando a pessoa bebe, irmãos, a pessoa tem uma vida de bebida, chega a ser uma alcoólatra, irmãos, ela não responde pelos seus atos, ela perde a sobriedade, ela perde a noção do que é certo, do que é correto, do que é direito, do que pode e não pode fazer. Irmãos, assim o povo perdeu. Assim as nações aqui que são registradas, os nomes perderam. Assim Jerusalém perdeu, irmãos, aquela identidade que Deus queria que tivesse com ele. Irmão, pedimos a Deus, irmãos, o seu auxílio, a sua ajuda, que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza, que o Espírito Santo fale forte conosco, irmão, a gente se arrependa, peça perdão a Deus, fala, Senhor, me cura, me liberta, me muda, mas não caímos no pecado da desobediência e virar as costas para o Senhor, irmão. Ah, Jerusalém fez isso, irmãos, todo o povo de Judá, por isso que iam passar esse exílio difícil, irmãos, só Deus para ter misericórdia. Vamos continuar aqui do 21, aleluia. A Edom, a Moabe, aos filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom, os reis que estão além do mar, a Dedã, Temã, Abus e todos os que estão nos lugares mais distantes. 24. Todos os reis da Arábia, todos os reis do povo, muito mais que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão, todos os reis de Média, a todos os reis do norte, de certo, de longe, tanto uns como o outro, todos o reino do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesac beberás depois deles. 27. Pois lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos, vomitai e caí, não tornei levantai-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será, 28, e será que não se quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, né?
um exemplo, uma comparação que eles iam perder a noção do correto, do certo, o que é direito, o que é, irmãos, favor, o que é, irmãos, de honra, de respeito, ou, irmão, de obediência, de cumprir o mandamento, de cumprir a lei, de respeitar. Quando a pessoa bebe, irmãos, ela perde a noção disso. Irmão, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado, perde a noção do perigo. Muito sério isso aí. Versículo 29 e 30. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começará a castigar e ficareis vós totalmente inocentes. Não sereis inocentes, porque este chama a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. 30. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras e dirás: o Senhor desde o alto bramirá, fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, contra o grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Irmão, Deus não admite, irmãos, o que é mal, o que é errado, o que não é o certo. Deus é santo, irmãos. Às vezes, irmãos, nós falamos uma frase, né? Tem um pastor amigo nosso, na cidade de Minas Gerais, ele sempre me fala isso, irmãos, e é muito sério. A gente não para meditar. Deus ama a todos? Sim. Deus ama o pecador? Ama, irmãos, mas o pecador, que quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo abre os olhos dele e ele crê. Porque primeiro quem nos escolhe, irmãos, é o Senhor. Foi vós que me escolheste. Aí ele crê na palavra, que o Espírito Santo abriu os olhos dele para ele crer, e ele fala: Senhor, ele confessa Jesus como Salvador dele, irmãos. Aí, esse tipo de pessoa que Jesus ama, irmãos, o pecador arrependido, o homem, a mulher, seja ele principalmente conhecedor da palavra e não conhecedor, permanece no pecado, permanece na prática do erro, sabe que é errado, tem conhecimento, já leu a Bíblia, já ouviu a palavra, irmãos, Deus tem compaixão da alma dele, misericórdia. Deus, o amor de Jesus na cruz é por todos, assim, para que eles creiam, como fala em Romanos 10, 8, 9, 10, confesse Jesus como Salvador e seja uma nova criatura. Então aquele que crê tem a vida eterna. E esse que Deus ama, irmãos. Aleluia. Do versículo 31 ao 38, irmãos, nós vamos ler aqui e encerrar hoje o capítulo 25, né? E isso, irmãos, tudo para a glória de Deus, né? O versículo 31 fala assim: chegará estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em julgo com toda a carne, e ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Quem vive na prática do erro, quem tem prazer na prática do erro, quem está abraçado com a coisa errada, irmãos, vai cair pela espada. Isso era algo que Deus falava para Jeremias, falava para o povo. Irmão, pessoa que hoje vive na prática do erro não quer se arrepender, irmãos, Deus não se deixa carnecer também. 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa da nação para a nação, grande tormenta se levantará desde o confim da terra. 33. Esses serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Irmão, muita gente ia morrer, irmão. Não ia ter pranto, não ia ter choro. Ia ser como esterco na face da terra. Olha, irmão, que resultado pela desobediência a Deus. E a alma, irmãos, essa que a gente tem que fazer um concerto com Deus aqui nessa terra, vivo, é passar a eternidade longe do Senhor ainda. Isso é sério, irmãos. Versículo 33. E serão os mortos. 34. Livrai, uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, honrados do rebanho, porque já cumpriram os vossos dias, porque sereis mortos, dispersos, e vos então caireis como um vaso precioso. Irmão, os pastores que tiveram uma vida corrupta,
não falaram, não pregaram, não falaram aquilo que Deus queria, vão cair naquele dia, irmãos. Aqui é bem sério o que diz a palavra, irmãos. Não vão escapar. Não vão, irmãos, do juízo de Deus, irmãos. 35. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os honrados do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos de honrados rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Irmão, você fala assim, mas honrado do rebanho. Irmão, o rebanho aqui era tudo bode, irmão. Era um rebanho de bode. Quem não obedece, irmão, quem não se sujeita, quem não se humilha, quem não pede perdão, quem não reconhece que errou, vai lá e pede perdão pro outro, irmão. É bode, irmão. É bode que faz isso, irmão. Não dá, não sei, não vou fazer, não quero fazer. Ninguém tá vendo nada com a minha vida. Não vou chegar lá. Não tem palavra, não tem comprometimento. É bode, irmão. Ovelha não age assim. Ovelha não é perfeita? Não é, irmão. Mas ela quer estar perto do pastor. Às vezes o pastor vai e bate na patinha dela, quebra. Traz ela com aquele cajado, né? Tem aquela ponta redonda, a vara é para bater. Mas mesmo mancando, ela tá ali junto porque quer aprender, irmão. Um dia aprende. Tem uns que aprendem mais rápido, uns demoram, mas aprende. Mas bode, irmão, bode não quer estar junto. Bode quer bater. Bode quer estar longe. Esses pastores aqui que esses bode honravam, irmão. Misericórdia. Aqui continua o 36. Voz de grito de pastores ruivos, honrados, no rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto dele. Já li. 37. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. 38. Deixou a sua tenda como o filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor, por causa do furor da sua ira. Irmão, nada vai passar despercebido aos olhos do Criador dos céus e da terra, que tem olhos como fogo, que sabe de tudo, que é justo, irmãos. Nada vai passar. Irmão, que a gente possa meditar, irmãos, e tomar essas leituras aqui desse livro de Jeremias, irmãos. A gente não cair no mesmo erro, na mesma prática. Está pedindo constantemente a misericórdia do Senhor para estar na sua presença. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Ajude nós no canal, irmãos. Traga inscritos. Deixa aí o joinha. Não esqueça de deixar o joinha. O canal está sendo bem visto, irmãos. E essa mensagem chegue longe. E vidas possam se voltar para o Senhor. E o nome dele seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus.